Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Dilean e eu faço parte do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens da IBNU, e você está nos nossos devocionais. Nós estamos falando sobre o livro Deuses Falsos do Timothy Keller. Estamos no capítulo 6, que é o capítulo Os Ídolos Ocultos em Nossa Vida. E é por isso que então, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu te convido agora a dar uma pausa aí nesse vídeo, ir lá procurar na playlist da IBNU, o Ministério Integre, e acompanhar os vídeos. E nós não temos só vídeos a respeito desse livro do Timothy Keller, O Deuses Falsos. Temos também uma playlist, né, a coleção completa do livro de Juízes, do livro de Gálatas, e já estamos aqui nesse que é o penúltimo capítulo desse livro. Então, fique ligado para você não perder nenhum dessas riquezas tão grandes que nós temos encontrados nesse livro tão especial. E hoje eu quero falar sobre essa questão, os ídolos ocultos na nossa vida. E será que temos? Vamos estudar um pouquinho para ver como isso se encaixa? Olha, nós já estudamos até agora várias coisas. Se foi analisado principalmente amor romântico, prosperidade financeira, sucesso político, ídolos que são, de certa forma, externos da nossa vida, mas que fazem parte daquilo que nós nos relacionamos no dia a dia. E hoje, quando nós estamos falando sobre esses ídolos ocultos em nossa vida, a grande questão é analisarmos um pouquinho a nossa sociedade e a nossa cultura. Não necessariamente coisas que estão ligadas como essa riqueza ou coisas desse tipo, mas coisas que estão lá dentro, que fazem parte, de repente, da nossa vida e que nem sempre avaliamos porque, afinal de contas, de certa forma, achamos que a nossa cultura é boa, que a forma como nós lidamos com a realidade ela tá ok, e por isso a gente passa batido em relação a alguns temas. E é isso que a gente quer hoje avaliar um pouquinho. E nós sabemos, isso não dá para negar, que os valores morais eles foram mudando ao longo do tempo. Isso aí eu creio que você já deve ter ouvido falar várias vezes, e você mesmo, jovem, hoje já percebeu o quanto isso é uma realidade. De certa forma, é dito o tempo inteiro que nós vivemos numa época de um colapso, tanto moral quanto social. E se você olhar para a sua região, eu tenho certeza que você vai encontrar algo bem parecido com isso. As pessoas hoje, de certa forma, elas são movidas pelo interesse pessoal. Mas eu não creio que seja só nessa nossa geração ou que seja nesse tempo. As pessoas são movidas por interesse pessoal. Talvez algumas coisas foram mudando ao longo dos tempos. Quer ver uma delas? Quando a gente pensa, por exemplo, em trabalho, quando a gente pensa naquilo que nós vamos exercer como profissão na nossa vida, como será que a gente lida e como que a gente desenvolve o pensamento a respeito dessa questão? Antigamente, nós sabemos, a profissão ela tinha relação ali com as famílias, né? Então, aquilo que o pai fazia era passado para o filho, ele era treinado naquilo, então ele passava a executar essa ação. De certa forma, hoje continua assim em muitas realidades. Por exemplo, aquele que é médico, quer que seu filho também seja médico. Aquele que é advogado, juiz, quer que seu filho seja advogado, juiz. Quer que dê uma continuidade nesse tipo de trabalho. Agora, uma das coisas que realmente está intrínseca, impregnada, talvez até mesmo dentro da nossa cultura e na nossa vida, é a questão de a seguinte frase: quanto eu tenho de lucro? Na verdade, uma das grandes coisas que tem de mudança é exatamente que hoje o nosso trabalho ele não serve mais para ser um bem para a sociedade. Eu não executo essa minha função pensando no coletivo, pensando na sociedade, pensando em como eu vou servir aqueles que estão ao meu redor e como nós vamos, como sociedade, caminhar juntos para o bem-estar, o bem social e o crescimento da nossa sociedade. Nós visamos simplesmente uma questão particular. É interessante que quando geralmente você tem um pai, ou você tem uma mãe, você tem uma família falando, não, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo, uma das grandes coisas que estão ali conectadas com isso tem a ver com o status, poder, com o padrão social, não necessariamente com aquilo que o filho vai gerar de bem para a sociedade, mas é aquilo que o filho vai gerar de bem para si mesmo. Com aquilo vai trabalhar para que ele possa manter um tipo de vida, um padrão social, uma realidade que seja diferente das demais. Agora, como será que isso vai acontecendo dentro da nossa sociedade? A gente vai começar a perceber uma coisa bastante interessante. Eu acho legal isso que
o texto do Timothy Keller vai desenvolver. No cerne da cultura existe algo chamado esperança. E o que isso significa? Vamos pensar um pouco nessa situação. Por exemplo, o Justo Gonzalez, que é um teólogo, escreveu alguns livros na história, sobre a história da igreja e outras coisas assim. Ele define a cultura da seguinte forma: o modo pelo qual um grupo humano, um grupo de pessoas, se relaciona entre si e com o ambiente que está ao seu redor. Ou seja, como as pessoas respondem a desafios é a resposta da cultura, é a grande questão da cultura. Ou seja, há desafios para serem vividos, há desafios para serem superados, tanto no ambiente relacional, como também das questões ambientais, geográficas, enfim, ao qual aquele grupo de povo está inserido, na qual aquele grupo de povo está inserido, e a forma como então esse grupo de povo vai desenvolver as suas metodologias para lidar uns com os outros e também com a realidade ao seu redor vai ser a sua cultura. É por isso que a cultura vai estar cheia desse aspecto da esperança, porque então eu tenho essa expectativa de conseguir lidar com as dificuldades, lidar com as coisas que estão ao meu redor, para fazer com que a sociedade produza, para fazer com que a vida em sociedade, inclusive, seja melhor, para que haja avanço, seja ele relacional, tecnológico, enfim, haja produtividade. Andrew Del Banco, que é um autor que o próprio Timothy Keller cita, ele diz que há três eras na sociedade americana que são muito bem desenvolvidas. Eu creio que isso tem um paralelo muito grande com a nossa sociedade também. Eu não vou lidar com todas elas, mas eu gostaria de pelo menos pincelar algumas questões bem interessantes sobre elas. A primeira era que ele chama é a era de Deus na cultura americana, a segunda da nação e a terceira, perdão, do eu. Na era do Deus, ou seja, onde Deus era a esperança, então nós temos essa realidade onde os princípios divinos é que vão nortear a forma como as pessoas vão viver, vão se relacionar e vão interagir com o meio ambiente. Na terceira era, que seria a era do eu, que essa está com certeza virando global, se já não virou, e nós podemos ver esses impactos na nossa vida hoje, a grande questão é a maximização do lucro, é a potencialização da pessoa, onde já não tem mais um princípio divino, mas agora a grande questão é como eu me dou bem, como eu vou superar as expectativas para que tudo aquilo tenha a ver comigo. E principalmente, eu sou a grande esperança da minha vida para o meu próprio sucesso e para as minhas realizações. É interessante que o próprio apóstolo Paulo teve que lidar em algum certo tipo de situação com essa realidade. Se você lembrar, por exemplo, do texto de Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo vai dizer assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Por quê? Não é feito por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é a minha realização, não é aquilo que eu faço, não são as minhas questões, mas é necessariamente o agir de Deus na minha vida que transforma a realidade e que me impulsiona com esperança, inclusive, de viver e de servir a minha comunidade. Se a gente pensar assim, talvez eu possa ficar uma pergunta no ar aí na sua mente, ah, girando de um lado para o outro, que vai ser, então, bom, então se eu mergulhar na religiosidade, vou deixar o meu eu, e aí então, lá dentro da religiosidade, vou dedicar a fazer curso de teologia, vou virar monge, sei lá, então aí vai resolver todo o problema? E a gente vai perceber que mesmo dentro das igrejas, da religiosidade, na verdade, essa questão está tão impregnada que a gente não consegue mais separar. Olha só algumas coisas que talvez você já deve ter percebido e ter vivido até experiências a respeito disso. Você vai perceber que algumas pessoas dentro da própria igreja, elas são idólatras da doutrina, onde elas acham que a doutrina delas é a última bolacha do pacote. Não tem dúvidas. A doutrina delas, aquilo que elas creem, é a exatidão perfeita, é aquilo que não tem nenhum tipo de erro, é a verdade total de tudo aquilo que acontece. E aí então, a forma dela ser aceita por Deus não é pela graça de Deus, mas é pela exatidão
cognitiva da doutrina racional que ela tem na sua cabeça, toda estruturada, toda sistematizada, e que ela acredita realmente que se ela seguir aqueles passos daquilo que ela estudou e da forma como ela estudou, tá tudo resolvido, ela pode seguir em frente. Isso aí, gente, tá muito comum. Se você tem as redes sociais, Facebook, Instagram ou qualquer outra rede social, você vai perceber o quanto isso está relacionado. E as pessoas, então, inclusive menosprezam, criticam, ridicularizam qualquer tipo de pensamento diferente, mesmo que seja pensamento que está sendo desenvolvido aí na história da igreja há muitos e muitos anos, né? Nós temos 2000 anos de história, mas sempre tem aquele que acha que ele definiu agora e ele resolveu todos os mistérios ocultos da teologia. Então, assim, existe esse grupo de pessoas que realmente acha que a doutrina, a forma como eles vivem ali, no sentido do entendimento das escrituras, é a última forma e é a forma correta. Outros grupos fazem a idolatria dos dons espirituais, ou idolatria, enfim, desse mover da igreja, né? E aí eles começam a perder a perspectiva e eles colocam que os dons, os talentos ou as coisas que acontecem que ele produz na igreja ali, que é dado por Deus, e os dons são dados por Deus mesmo, é o Espírito que concede os dons, é dele e na verdade é ele que executa toda aquela tarefa. Na verdade, ele inclusive entende que se teve algum tipo de sucesso, e por favor, aqui esse sucesso, bem entre aspas, espiritual, isso foi graças a esse dom, a esse talento especial que ele tem. Isso está muito equivocado, mas muito equivocado mesmo. Será que você já não foi perguntado, ou até mesmo fez a pergunta de e aí, quantos membros tem a sua igreja? Tentando fazer, às vezes, de um certo paralelo, ou tentando fazer uma medida, né? Medir o sucesso, a espiritualidade da igreja, medir, enfim, as questões que dizem respeito ao reino de Deus através de uma métrica que foi você que criou, através de algo que você seja simplesmente visível daquilo que você entende. E você então, por quê? Porque você acha, não, olha, do jeito que eu faço é o jeito certo. Já ouviu gente falando assim, não, se você vier até aqui, a minha comunidade, aqui sim tem uma pessoa que faz uma oração que é eficaz. E aí todos os seus problemas serão resolvidos. Infelizmente, algumas pessoas, algumas comunidades, e têm colocado uma certa idolatria em cima dos dons espirituais e não mais no agir soberano de Deus sobre a vida da igreja e sobre a vida também das pessoas daquela comunidade. E o último que eu gostaria de colocar é a questão da idolatria da moralidade. Tem pessoas que acham que elas vão viver uma moral tão elevada que, na verdade, Deus mesmo vai olhar lá de cima e falar assim: olha só que pessoa. Elas olham para o texto, por exemplo, como de Jó, né? Onde Deus fala: olha o meu servo Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. E elas estão assim, tá vendo? A minha moralidade, Deus está lá de cima olhando e falando assim: ó, nem Jó foi como esse cidadão, né? E não é bem assim que a coisa acontece. Na verdade, é uma tentativa, muitas vezes, de ser um fariseu do século XXI. É uma tentativa de controlar a Deus e controlar até mesmo as pessoas por uma demonstração exterior de um desempenho pessoal, onde ele eleva o seu padrão moral e até muitas vezes a realidade é que é tudo aquilo que de repente ele faz e que não está certo tem que ser relevado, mas aquilo que o outro faz, isso aí tem que bater de frente, pecador miserável. E então a gente começa a perceber que há essa idolatria da minha própria moralidade, onde eu sou bom, as coisas que eu faço são boas, eu sou um padrão perfeito e Deus está inclusive em dívida comigo. Nesse ponto, então, precisamos refletir como a nossa cultura, como essa ideia do eu, como essa ideia da centralização do eu tem influenciado a nossa vida cristã e nos tornado pessoas idólatras. Na semana que vem, e eu espero que você esteja com a gente, nós vamos estudar a história de Jonas e, dentro dessa história, aprender um pouco mais sobre esse assunto para aplicarmos na nossa vida. É por isso que eu te espero sábado que vem. Se você não é inscrito aqui no canal da IBNU, se inscreve, aproveita esse momento agora para se inscrever e também dá um curtir aí no nosso vídeo e siga a gente
aqui no Ministério Integre.